Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos alternativos disponível em vídeo no YouTube e em áudio no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Google Podcasts, enfim. O Além da Bolsa é uma iniciativa da Begin, a plataforma de investimentos alternativos que conecta investidores a empresas que não estão listadas na bolsa, empresas de alto crescimento, e a Solon Capital, que é uma gestora de investimentos alternativos que desenvolve produtos de investimento, fundos, clube deals, para também conectar e trazer capital para as empresas de alto crescimento do Brasil. Eu sou o Paulo, sou editor de conteúdo da Begin e sou um dos apresentadores aqui do Além da Bolsa de hoje. Hoje nós estamos com o Humberto Matsuda. Depois explica quem é o Humberto Matsuda. Você faz tanta coisa que eu não sei, mas tanta coisa. Por onde que eu puxo aqui? E meu colega aqui, Donato, que é o nosso CEO da Solon Capital. Fala, Humberto, se apresenta para as pessoas, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É muito bacana participar dessa iniciativa. A gente já vem há algum tempo conversando sobre vários assuntos e acho que algumas coisas vêm convergindo, né, nesse momento. Então, para quem não me conhece, meu nome é Humberto Matsuda. Eu, durante muitos anos, fui gestor de Venture Capital, tive minha própria gestora. Fiz investimentos principalmente em startups aqui no Brasil, mas em muitas startups também fora do país, atuando não só em early stage, mas também em algumas outras fases, em empresas um pouco mais maduras. Venho atuando também muito com family offices, bastante coisas fora do país, no Vale do Silício, em Israel. E tenho, nos últimos anos, me especializado um pouco mais em ajudar algumas startups com um perfil diferenciado, a não só a navegarem esse momento novo da economia, do venture capital no Brasil, mas também no mundo, assim como também ajudando algumas corporações a fazerem investimentos tanto em fundos como em startups. Maravilha, maravilha. E como é que você chegou no mundo do Venture Capital? Quando eu ouvi falar de startups pela primeira vez, você já estava lá há bastante tempo. Então me conta como é que você começou, assim, como é que isso apareceu para você? Cara, essa é uma história, bom, vamos lá, do fundo do baú, né? Essas histórias são boas, né? É isso que eu ia falar, essas são as melhores. Eu comecei cedo nesse universo, já há mais de 20 anos mexendo com startups. Eu ainda era advogado, recém-formado, começando a trabalhar com investimentos privados, seja em empresas de private equity, reestruturações societárias, e comecei a atuar com um grupo de empresas que estavam buscando serem adquiridas, né? Então, para quem se lembra dessa época, teve um momento onde o DASA fez o IPO, a Activity fez o IPO e as duas empresas estavam consolidando o mercado, comprando uma série de empresas. E muitas vezes as empresas-alvos elas estavam em processos de M&A que advogados daquela época tinham dificuldade em trabalhar a parte regulatória, né? Até então, era muito raro você encontrar advogados que tinham essa veia de tecnologia, de regulatório, de normas técnicas proeminente. Alguns grandes escritórios tinham áreas específicas de ANEEL, Anatel, Anvisa, mas a maioria dos advogados tinha uma advocacia muito mais, digamos, purista, né? E aí, eu com o meu lado mais nerd, meio hacker, lendo qualquer coisa assim, eu comecei a me meter com essas normas técnicas e acabei acertando a mão, assessorando várias empresas a serem adquiridas tanto pelo DASA como pela Activity. E o bacana desse momento foi que os donos das empresas que eram vendidas, eles iam tirar um sabático. E depois do sabático eles voltavam. Então, onde eles iam para esse sabático? Naquela época, no pré e logo no pós-bolha da internet, todo mundo ia para o Vale do Silício. E naquela época, aqui no Brasil, poucos entendiam que eram startups, o que realmente rolava de oportunidades para investidores anjos. E eles voltavam com uma cabeça, né, na época, diferenciada para olhar oportunidades que estavam começando. Realmente polinizar, fazer aqueles pequenos cheques que faziam empresas diferentes com ideias, tecnologias, inovações saírem do papel. E aí, como eu fiz muitos M&As sell-side, eu tinha muitos contatos de empresários que tinham vendido, iam passar um sabático lá e voltavam.
E aí, mais por sorte do que por juízo, eu e o meu sócio, na época, quando a gente montou a nossa gestora, a gente tinha um contato com vários desses empreendedores que tinham vontade de investir numa empresa nova, começar um negócio novo, trazendo uma tecnologia, importando alguma inovação. E a gente acabou começando a fazer uma assessoria qualificada para essas empresas. E aí, como eles vinham e traziam esse frescor na época, né, novidade do investimento, a gente acabou indo atrás, estudando, e por um acaso, realmente não foi algo planejado, não existia ainda um mercado de venture capital, não existia ainda um ecossistema definido ou sim. pungente. A gente começou meio que por interesse próprio mesmo, por gostar dos temas, por gostar das pessoas, da dinâmica. E aí, mais ou menos em 2005, 2006, a gente começou fazendo algumas coisas para grupos de investidores privados como serviço. E aí, em 2007, a gente transformou essa iniciativa numa atividade de gestão. E aí, o resto é história. Quer dizer, 2007, a gente tá falando ainda antes da história do Lehman Brothers, ainda, uma época ainda antes. Antes de muita gente começar a falar de startup ainda, né? Antes. Então... Incrível. E nessa jornada, Matilda, qual é o perfil de empreendedor em empresas, startup, que na sua trajetória você destaca, assim, qual é o perfil, quais são as competências, o que você aprendeu, né, assim, sobre o perfil dos empreendedores, principalmente, que se destacam? Cara, esse é uma jornada assim que a gente cria, onde a gente acaba conhecendo assim perfis super diferentes. Então é muito difícil você criar um template onde todos se enquadram, né? Obviamente a gente vai buscar pessoas com uma formação acadêmica forte, com algum tipo de diferencial de cultura. Mas, na verdade, o que a gente vê após tantos anos trabalhando com empreendedores de impacto, de sucesso, é que, na verdade, tem um driver, né, de momento, de personalidade, que talvez seja a principal característica que a gente encontra nos caras que dão certo. É aquela certeza de que dá para atravessar o deserto com um galão de água e o cara fala assim, meu, não vai acabar. E pode ir que a hora que precisar a gente já vai estar do outro lado, né? Então, algumas vezes a gente busca na internet, vê, né, aquelas histórias romantizadas de histórias de sucesso, de como deu certo, e parece que o cara tinha já um mapa da mina, uma bola de cristal ou conexões, mas na verdade não, é uma fé cega e uma capacidade de agir e de se automotivar, né, e mobilizar pessoas, liderar, criar aquela visão de futuro, de atravessar o deserto e conseguir trazer as pessoas que topam fazer isso. E dentro dessas pessoas também estão os investidores. Então é um conjunto de fatores que eu acho que são muito mais combinações específicas que deram certo do que uma fórmula universal que você encontra em todas as empresas. Legal. E tem muito essa coisa, né? Eu lembro que primeira vez, quando a gente se conheceu pessoalmente, foi num evento do Dynamo sobre peak performance, né? Uhum. Você falava justamente sobre esse desafio de você ter alta performance ao mesmo tempo com o teu emocional em dia. E eu não esqueço nunca um depoimento de um empreendedor que estava ali que falou que o pior dia, né? O dia que ele espanou, ele já tinha vendido a empresa, ele estava na fase depois de vender, era vésperas do melhor dia de faturamento do ano, assim, da história da empresa. E ele apagou e acordou no canto, assim, no banheiro, chorando, assim. Então, é importante saber equilibrar essas coisas, porque quando você está empreendendo, você está construindo, correndo atrás e só tomando no lombo, né? Você não tem muito não tem muito momento feliz. Os momentos felizes são seguidos por outros demais no lombo que você tem que tomar, né? Então, o desafio emocional é muito grande, né? Eu acho que o Donato, como empreendedor, ele sabe disso, assim. Acho que uma das coisas mais solitárias nessa vida é empreender. Por mais que você tenha bons co-founders, isso é fundamental, o ato de empreender é um ato de tomar decisões que você não tem como copiar decisões de outras pessoas. Você tem que buscar dentro da tua experiência, das informações que você tem, fazer opções difíceis o tempo todo. O tempo todo.
Então, quando a empresa começa a dar certo, e ela muitas vezes dar certo significa crescer rápido, a demanda que se tem do management, dos empreendedores, é numa velocidade que não acompanha o amadurecimento emocional desse desconforto. Então, quando eu comecei a trabalhar com peak performance, era muito assim de identificar que empreendedores com negócios bem-sucedidos eram os que mais, na verdade, sofriam um sucesso de empreender. Né? Quando você tem tempo, dinheiro e os recursos para ir amadurecendo, evoluindo, pressupõe um certo ritmo que dá para você fazer isso de uma maneira minimamente confortável. Quando acontece da noite para o dia, e isso são raros os momentos em que isso acontece, é muito comum os empreendedores se colocarem numa posição difícil, isolada, e começar a sofrer a mesma coisa que às vezes muitos atletas de alta performance sofrem, que é o fardo físico e emocional para o dia a dia. A gente costuma olhar os atletas nos grandes momentos, né, de esporte, a final do tênis, a última corrida do ano. Mas, na verdade, o atleta de sucesso, assim como o empreendedor de sucesso, ele constrói isso ao longo do dia a dia. Você não chega na final do campeonato começando a jogar na véspera. Né? Você tem que treinar um ano inteiro para chegar no dia da competição e entregar. E a mesma coisa acontece quando você está construindo uma empresa para ser vendida, quando você está construindo uma empresa para abrir o capital, ou às vezes até, muitas vezes, num momento assim de inflexão, de entrar, abrir um mercado, fazer alguma coisa foda, né? Então, o que a gente vê na prática é que existem muitas metodologias, aulas, cursos, faculdades no mundo inteiro, Harvard, cursos de tecnologia, Stanford, né? Que vão te ajudar a ter ferramentas de gestão, de como tocar um negócio, como empreender, mas muitas vezes, ou na verdade quase na maioria das vezes, muito pouco apoio de como se preparar, né, psicologicamente, saúde para empreender e ser um empreendedor de sucesso. Quantas noites você vai ter que varar, quantos almoços você vai pular para resolver um problema, né? Isso tudo acumula. Então, uma coisa que eu venho trabalhando já há alguns anos é ajudando certos empreendedores e executivos a entender que para aquele momento de sucesso tem N outros antes que você precisa se preparar. E não adianta só você estudar e ser bom gestor. Você precisa também cuidar da sua saúde, senão no dia que você precisar dar aquele gás a mais, pode faltar, pode dar um piripaque e você está ali num lugar muito dark ou até do ponto de vista de saúde todo estrupiado. Sim. Incrível. Você falou sobre a importância de escolher bons investidores, né? De você ter no seu negócio bons investidores. Qual é a sua visão para o investidor? Qual deveria ser a expectativa dos investidores em relação às empresas? Hoje a gente vive um hype, né, de unicórnio, né? Todo mundo querendo achar os próximos unicórnios, todo mundo querendo investir, fazer 10, 15, 20 vezes. E a gente sabe que não é assim sempre, né? Serão poucos casos, né? A grande maioria dos casos serão casos terá sim um crescimento, será um negócio que terá um crescimento, mas que não serão crescimentos exponenciais. Qual é a dica que você dá para quem está querendo investir em empresas, em startups, para ser um bom investidor no tempo? Várias dicas, né? A gente poderia de repente montar um curso só disso. Mas eu acho que tem algumas dicasinhas específicas que fazem sentido para todo mundo. Começar olhando para o mercado como um mar aberto mesmo, peito aberto, cabeça aberta, pensando que o que provavelmente vai dar certo é alguma coisa que ainda não foi feito. Então, aquela formulazinha de copiar, de ir atrás de alguma coisa que já foi feita, talvez seja legal para estudar, para aprender, mas qualquer tentativa de replicar sucesso geralmente vai dar errado, porque, por definição, alguma coisa vai ser novidade quando ninguém nunca fez, né? Um ponto que eu também tenho acompanhado muito de perto, assim, novos fundos, novas redes de anjo, novos investidores, é que as pessoas às vezes tentam pensar assim, o melhor jeito de eu não perder uma oportunidade é eu abrindo o meu leque de
opções, meu funil e sendo agnóstico, supermente aberto, né? Quando na verdade a gente já Chama de sabe. spray and pray, né? Spray and pray, né? Muita gente pensa assim, mas na verdade o spray and pray ele é efetivo quando você tem muito dinheiro e pouca especialização. Né? Para a maior parte das pessoas que construiu patrimônio, que tem oportunidade de investir, o melhor é começar dentro da área de expertise, da zona de conforto. Né? E ir se associando devagarzinho a pessoas com expertises complementares para você ir expandindo a sua forma de atuação. Então eu acho que já passou a época do mercado onde o que existia de demanda eram generalistas. Né? Hoje, claramente, as oportunidades de mercado surgem para os investidores especialistas, gente que tem uma experiência adquirida, gente que tem um conhecimento específico, um viés de realmente contribuir ou agregar valor para os empreendedores. Né? Eu acho que isso está muito em linha, que também já passou a época onde o capital determinava as empresas que iam ter sucesso. Hoje, mais do que em qualquer momento da história recente do Brasil, são os bons empreendedores que escolhem os investidores. Então, um investidor que não está preparado para entender que a proposta dele tem que ser complementar, tem que agregar valor para o empreendedor, já começa correndo atrás. Legal. Mas ainda sobre o olhar do jogo mental, né? Você falou bastante sobre o jogo mental do empreendedor e do investidor, né? Qual é o jogo mental que o investidor tem que ter para ser um investidor de sucesso? Bom, aí também tem tantas coisas. Eu acho que a principal, talvez, coisa que a gente tem visto é o investidor, diferente do empreendedor, ele tem que fazer uma leitura mais transversal de mercado, né? E muitas vezes é muito fácil a gente se apaixonar por um projeto, por um empreendimento, por uma startup, por um time de empreendedores, e você tende a querer privilegiar ou correr atrás daquele primeiro grupo de empreendedores que você teve contato num segmento. Mas a disciplina de olhar de maneira mais abrangente para depois definir o que de fato faz sentido naquele espaço, qual das startups realmente tem um diferencial, pressupõe uma disciplina, um sangue frio que muitos empreendedores ou muitos investidores não têm. Né? E aí acho que hoje a gente tem visto cada vez mais um movimento de FOMO. Né? A gente acompanha várias startups e tem visto assim, aquela hype que começa. E normalmente os investidores que compram bem, que vão comprar os melhores ativos e pagar um valor razoável, são aqueles que conseguem fazer uma leitura um pouco mais fria e uma visão um pouco mais pragmática do que realmente tem de proposta de valor das startups. Ou seja, menos quem está investindo, ou menos o momento da hype e mais os fundamentos do negócio, mais as oportunidades de longo prazo. Essas ainda são talvez as principais oportunidades que têm gerado valor. Tanto que certos grupos de fundos, da forma como eles se organizam hoje, acabam gerando referências circulares, né? E isso funciona durante um tempo. Mas se a empresa não tem, de fato, uma proposta de valor real e uma proposta sustentável no tempo, é uma questão de tempo até isso se mostrar frágil. E aí o maior medo não são aquelas propostas que são frágeis logo. São aquelas que você consegue manter crescendo, captando muito dinheiro, várias rodadas, e vai explodir na mão do último investidor lá na frente, depois que todo mundo já colocou um monte de dinheiro, que todo mundo acredita que já é um unicórnio. Aquela empresa, quando afunda, causa um estrago para todo mundo no mercado. Porque tem muita gente, tem muito investidor ali comprometido, né? Então o impacto sistêmico disso é muito grande, né? Muito capital que de repente vira pó, né? E cria essa imagem no mercado de que você perde muito dinheiro investindo em startups e tudo mais. O que não é totalmente verdade, mas também não é assim tão simples como acontece nesses casos de referência circular. Né? Não é porque existe um fundo bom investindo que necessariamente a empresa vai dar certo. Então, fazer essas leituras de proposta de valor, ter um espírito crítico, ainda são as melhores ferramentas, tanto aqui no Brasil, como em Israel ou nos Estados Unidos. Muito bom. Que é uma coisa muito do ser humano, né? Essa coisa meio de... tanto o efeito manada, de começa a ter múltiplo,
Não, tem que investir logo. Você falou do FOMO e... se o cara paga múltiplo de 100, os múltiplos vão subindo loucamente. E aí, de repente, quando dá um problema... tá tudo ruim. Exato, né? A imagem contamina. Tem já muitos estudos, por exemplo, de entender esses movimentos, e quando você começa a cruzar isso, estudando um pouquinho de neurotransmissores, entender como a dopamina funciona no cérebro das pessoas, aí você começa a perceber que aquela sensação de, muitas vezes, uma analogia que o investidor refuta, né? Não é aposta, não é... Mas quando você para pensar do ponto de vista do que acontece no cérebro das pessoas, é totalmente uma analogia ao que acontece quando você está num cassino, né? A diferença é que no cassino a banca sempre tem vantagem estatística. No mundo real, investindo em startups, não. Então você pode tirar vantagem de pensar, saber mais, tomar mais cuidado, né? Mas quando você entra nessa brincadeira do FOMO, você não está mais decidindo de maneira racional, você está decidindo de maneira emocional. E aí sim, se você decide simplesmente porque acho, porque gosto, porque fulana, aí vira muito mais uma aposta do que um investimento. Perfeito. E, Matsuda, eu vi que você já participou de diversos conselhos, né? E foi board member de diversas startups. Eu queria explorar assim, qual é o benefício para uma startup de ter um board, né, ou um conselho consultivo, né? Eu converso com muitos empreendedores, muito me perguntam sobre esse tema. Eu deveria de ter um conselho, eu deveria de montar aqui um board. E a gente tem aqui muitos empreendedores que acompanham a gente. Se pudesse falar um pouco sobre a sua experiência como conselheiro de startups, qual o benefício para a empresa, para o empreendedor, e o que é um bom conselheiro para uma startup? Excelente pergunta. Aliás, emendando, né? Você é Uhum. conselheiro da Startup Farm também, né? Também. Então eu queria já aproveitar aqui a conversa. Alan, você está convidado para vir aqui também para essa conversa, tá? Pode fazer Boa. agora seu comentário. Eu acho que assim, da mesma forma como um conselheiro pode ser muito útil para qualquer tipo de instituição, seja um fundo, uma companhia aberta, também pode ser útil para uma startup. A questão aí é exatamente a segunda parte da tua pergunta, né? Como que esse conselheiro vai agregar valor? Para cada tipo de board, para cada situação, momento da empresa, provavelmente ela tem demandas, provavelmente não, com certeza ela tem demandas específicas. Então, não faz sentido você montar um board que ele não seja funcional para aquele momento da empresa. E para que esse board seja funcional, você tem que entender tanto a dinâmica operacional da empresa, ou seja, existe já um negócio construído que precisa de provocações, precisa de algo para levar para um novo patamar, ou você precisa de um board que vai evitar que a empresa faça bobagens, tome decisões erradas, né? Esses detalhes fazem com que pessoas diferentes tenham uma capacidade maior ou menor de agregar valor para aquele grupo de pessoas, para a startup. Então, acho que para uma startup poder montar um conselho bacana, o primeiro exercício é ela entender se o momento dela comporta ouvir uma opinião de fora. Se isso vai gerar valor, se isso ajuda de alguma forma nos objetivos, na estratégia da empresa. Se sim, não adianta montar um board de pessoas legais ou pessoas famosas. Você tem que montar um board com pessoas que de fato possam contribuir para você atingir esses objetivos, né? Então, eu acho que o maior pecado que as startups cometem nessa hora é buscar as pessoas mais fodas possíveis para aquele board. E não, o que elas têm que buscar as pessoas mais adequadas para resolver o problema que a empresa está passando. E ter uma cabeça de que aquele board member, ele não precisa ser e não deveria ser alguém que vai ficar lá para sempre. Ele tem que cumprir uma função e quando acabar aquele ciclo, passar aquele momento da empresa, provavelmente um outro perfil de board member seja necessário. Então ter essa dinâmica talvez seja uma grande arte de se criar ou de se implementar numa startup, escolher essas pessoas e buscar do board as provocações certas, né? Em alguns momentos você precisa de um board que freia, em outros momentos um board que provoca. E não adianta achar que as mesmas pessoas vão ser boas em todas as situações. Perfeito. Bom. E olhando para o mercado, a gente viu assim, várias ondas, né? Quando a gente fala em VC, teve a onda das plataformas mobile, teve
a onda da inteligência artificial, que ainda estamos nela aqui. Hoje, quais são as teses que você acredita que são as novas, para quem está investindo em VC hoje, tem que começar a olhar? Quais são as teses de investimento, onde estão as oportunidades hoje no Brasil e no mundo? Deixa eu ajudar, deixa eu comentar. O que tem chamado a sua atenção? O que tem... Isso. Para onde O você que o está olhando? Matsuda está olhando, onde quem está olhando, o que você tem estudado? Vamos lá. Eu acho que hoje, diferente da maior parte da história do Venture Capital no Brasil, a gente está num momento onde realmente está abrindo novas fronteiras de segmentos, né? Historicamente, a gente teve aqui no Brasil a época do e-commerce, depois a época dos apps, dos CRMs, né? Cada fase dos fundos for tendo momentos onde as tendências eram muito claras. Acho que as últimas tendências são dos super apps, dos fintechs, né? Acho que todo mundo já acompanhou isso ou acompanha, já investiu. Quem não investiu já se arrependeu, já está procurando, né, as alternativas. Mas eu acho que hoje, o que eu tenho visto, principalmente nesse movimento pós-pandemia e por causa da pandemia, é uma abertura muito grande de novas oportunidades, novas frentes, né? Ao longo da pandemia, a gente teve, talvez, por conta, né, da própria natureza da pandemia, uma conscientização muito grande das pessoas sobre saúde, né, porque ficou exposto nos jornais do mundo inteiro os problemas de saúde de todos os países no mundo, né? O problema do comportamento das pessoas em relação à própria saúde, né, de não olhar a longo prazo, olhar só a curto prazo. E como os players desse universo se comportam. O plano de saúde é diferente do hospital, que é diferente do pronto-socorro, que é diferente, né, dos usuários. E isso tem mostrado, assim, dentro do escopo de atuação dos VCs, um terreno muito fértil, né? E eu estou usando aqui saúde como exemplo, porque isso mostrou como na parte de logística, entregar coisa para as pessoas não é tão simples como a gente via ou ouvia as empresas falando antes da pandemia. Muitas empresas que se diziam digitalizadas não se encontravam verdadeiramente digitalizadas. Muitas empresas que falavam que conheciam o consumidor, o público delas, descobriram que não conhecem, né? Então, quase em todos os setores da economia surgiram evidências de ineficiências. Vejam todos os negócios que sofreram com a pandemia e outras áreas onde mostraram-se grandes eficiências, ou seja, todas as oportunidades, as empresas que cresceram com a pandemia, né? E isso ficou super, digamos, exposto, mais do que normalmente seria. Então, com essa visão de especialização que eu estava mencionando antes, muitos investidores novos, e por isso que talvez nesses últimos 18 meses surgiram tantos fundos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de pessoas que realmente perceberam essas oportunidades, conhecem, tem alguma experiência direta nesses segmentos que eles estão se propondo a investir, e traduzindo essa visão que eles têm de conhecimento numa tese de investimento especializada, uma tese de investimento específica, que é o oposto de uma tese de investimento generalista, né? Uhum. Então, o que eu vejo hoje é essa renascença do venture capital, de investimentos em empresas privadas, com base em conhecimento, com base em experiência anterior, né? Investimento de especialistas. E aí, respondendo assim, o que eu tenho visto, eu sou filho de médicos, né? E já há muito tempo eu trabalho com essa temática de peak performance e tudo mais. Então, eu tenho me interessado muito no ponto de contato entre saúde, performance de pessoas, principalmente do ponto de vista mental, da capacidade de pensar, raciocinar, resiliência emocional, em contato com tecnologia, seja tecnologia, software, inteligência artificial, que acho que hoje também as ferramentas de inteligência artificial em língua portuguesa adquiriram uma robustez que até pouco tempo atrás ainda não tinham, seja com tecnologia no sentido de biotecnologia, né? Eu acho que agora tem muita oportunidade começando a aparecer, saindo dos laboratórios de universidades brasileiras, se tornando alvo de interesse de investidores estrangeiros. Então, eu tenho tentado, de alguma forma, fazer uma leitura de primeira mão desses espaços.
Eu me considero, sou um dinossauro, então eu estou sofrendo nessa migração do generalista para me tornar algum tipo de especialista. Então, hoje eu tenho atuado especificamente nos setores onde eu já investi anteriormente. E também me aproximado de corporações para sugar, aprender muito, né, do ponto de vista de quem é grande e já atua em setores onde existem oportunidades ou ineficiências que ainda a tecnologia pode suprir algum espaço. Não sei se é verdade, mas um número que uma vez eu li e me chamou a atenção é que a gente usa de 3 a 5% da capacidade do nosso cérebro só, né? Para todas as nossas funções e para todos os nossos pensamentos, a gente usa muito pouco a capacidade do nosso cérebro, né? Isso é um tema que sempre me chamou muita atenção. E eu já vi gente refutando, dizendo que não é bem assim, porque senão eu teria também sei acabado. verdade. Na verdade, assim, e não é. A gente usa muito pouco para o que a gente percebe de maneira consciente. Sim, sim. Né? Para conversar, para escolher o que você vai comer, né? Mas isso não quer dizer que a gente usa pouco o cérebro. Quer dizer que a maior parte do cérebro está processando outras coisas que não são função de dia a dia do nosso controle, do nosso cognitivo, né? E tem coisas, assim, incríveis, né? Eu tava pensando nisso esses dias. Eu sou filho de médico, sou filho de operário, né? E, assim, a geração do meu pai e do meu avô, era muito comum você ter mutilados. Tem gente que perdeu o dedo em máquina e tudo mais. Aí depois, mais recentemente, anos 90, virada do século, você tinha as tendinites. As pessoas trabalhando e ficando com o músculo ferrado. E hoje você tem uma questão de saúde mental, porque a gente está no caminho do conhecimento, e a gente é forçado, né? A gente precisa trabalhar, produzir e ser criativo, e a gente está desgastando pedaços do nosso cérebro. É incrível a quantidade de burnout que a gente tem, justamente por conta que a gente acha que o cérebro não está funcionando, mas ele está. Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro está trabalhando, né? E às vezes a gente está abusando, esgotando o cérebro mais do que ele aguenta, né? Em alguns casos. É isso. Inclusive, hoje, você tem até algumas startups que estão desenvolvendo produtos para você trabalhar dormindo, né? Como é que é isso, trabalhar dormindo? Hoje já é sabido que o teu cérebro ele vai, durante o sono, passar por diferentes fases ao longo da noite. E em alguma dessas fases, o seu cérebro está reorganizando a informação, está descompilando, né? E é possível, já existem vários estudos e várias pessoas que têm trabalhado nisso, você incutir no teu cérebro alguns inputs antes de dormir e deixar o seu subconsciente trabalhar nisso enquanto você está dormindo. Então, algumas técnicas e inclusive algumas drogas que você pode usar para poder, no momento de dormir, colocar dentro do seu cérebro problemas que você quer resolver, perguntas que você quer responder, decisões que você quer tomar. E no momento onde você está saindo do dormir para o despertar, ter alguma forma de documentar e capturar essas decisões ou essas informações que o seu cérebro processa para você, né? É muito interessante isso hoje. De fato, existem vários indícios de que isso funciona, e muitas pessoas que trabalham com saúde mental, com meditação, já confirmavam, já contavam histórias de processos desse tipo. E devagarzinho isso está começando a entrar no mundo corporativo, virando uma tendência de trabalho. Então, é real isso. Tem um fato real que eu vivenciei. A gente, na Imaginário, a gente tinha um desafio que a gente queria encontrar uma solução para um desafio que a gente tinha, e eu tive essa solução dormindo. Eu acordei 2h30 da manhã e falei assim, é a solução. Peguei um caderno, anotei, e foi uma solução que resolveu um problema que a gente estava tentando resolver há 2, 3 meses e que foi super importante para a companhia. E a solução veio eu dormindo. E tem, né, estudos que comprovam que diversas ideias você tem no momento de relaxamento. Diversas soluções para alguns problemas que você tem na sua vida profissional. No momento, no banho, numa caminhada, no momento de relaxamento. E essa ideia, ou a solução de um problema que você, quando você estava ali pensando nele e tentando resolver ele no dia a dia de trabalho, você não encontra aquela solução, mas no momento que você ou está dormindo ou relaxou,
a solução aparece, né? Ou a ideia aparece. Quando você diminui a pressão de processamento consciente, dá espaço para processamento subconsciente, né? E aí acontece isso, né? Então, tem muita gente hoje no Silicon Valley que, antes de dormir, toma alguns remedinhos, lê ou mentaliza de alguma forma algum problema, alguma decisão, e dorme com um caderninho com a caneta do lado da cama, né? E se acordar de noite ou espera de manhã, tem até técnicas de você mensurar em que momento você entra no sono profundo, que momento você está em REM, né, no Rapid Eye Movement, para você acordar quando você está no REM, e aí nesse processo de acordar de maneira forçada, você consegue puxar do seu subconsciente uma série de memórias que você perderia quando você acorda de maneira transição natural, né? Então, tem gente desenvolvendo produtos para facilitar isso e para mim é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Para mim também. Mas é muita coisa por aí, né? Voltando aqui para o nosso ecossistema de empreendedorismo e de investimento, Humberto, uma fala que eu tenho, que eu converso com muitos empreendedores, é sobre, no Brasil, o empreendedor tem uma visão muito paternalista das empresas, né? Como essa empresa é minha, né? E quase que um filho, né? E um apego, né? E não entende, na minha visão, que a companhia é um elemento da sociedade, né? Que ela tem uma função social e que o empreendedor, ou o grupo de empreendedores ou empreendedoras tiveram ali, né, a iniciativa de iniciar, que em algum momento aquela companhia poderá ter sócios, né? Que fazem parte de um ecossistema. E o quanto minha visão é quanto essa maturação, né, essa maturidade para o empreendedor entender que em algum momento será benéfico para a empresa ter sócios, é muito importante. Eu queria a sua visão, qual é a sua visão sobre essa realidade, se você concorda com ela ou não, se você vê ela mudando, e na sua experiência, qual é a importância desse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, um momento super rico de, né, pessoas querendo participar, investir em empresas, e quanto que isso é importante para o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Vamos lá. Eu acho que esse momento hoje é muito melhor do que já foi. Primeiro, quando eu comecei a mexer com startups, essa questão do apego, né, do equity pela empresa era muito maior. Então, comparando com quando eu comecei, já está muito melhor, né? Ainda tem muito. Eu acho que principalmente em empresas mais tradicionais existe um apego grande, mas acho que do ponto de vista de ecossistema, especificamente de startups, isso já mudou bastante. Já está muito mais maduro, já está, acho que, muito mais incutido a questão dessa função social da startup, né, das empresas. Um player, né, um stakeholder importante para a promoção dessa cultura são os investidores, né? Eu acho que bons investidores ajudam empreendedores a enxergar o mundo de uma forma mais abrangente, entender essa dinâmica, né? Instrumentos de governança que investidores institucionais trazem geralmente contribuem bastante para isso, e isso pressupõe uma abertura que se dá para os investidores quando os investidores têm uma postura correta em relação aos empreendedores, ou seja, aquele investidor que está sempre ali esperando o empreendedor escorregar para dar uma mordida extra, para ser mais, né, ele acaba criando uma barreira ou criando um distanciamento com o empreendedor. Quando o investidor tem uma postura de ajudar, arregaçar a manga, tá no barco junto e que, ao invés do empreendedor ficar preocupado com o que acontece, com medo do investidor, o investidor se torna, de fato, alguém que contribui, esse investidor começa a mostrar para o empreendedor o valor de abrir a propriedade ou o controle da empresa para mãos de mais pessoas que vão trabalhar em benefício da empresa, né? Levando até, em última análise, ao momento da IPO, onde idealmente você teria uma dispersão muito grande de donos da empresa. Então, eu vejo assim, já respondendo a segunda parte da tua pergunta, que o momento hoje está melhorando, principalmente pelo amadurecimento das relações de investidores com empreendedores. E, obviamente, bons investidores profissionalizados, investidores que entendem
o drama de se empreender, trazem para a mesa uma contribuição muito grande de maturidade do empreendedor, além das contribuições normais de como fazer a empresa dar certo, vender mais, gastar menos, escalar e etc. Né? Relações pessoais de governança, elas têm se mostrado cada vez mais significativas. Né? Aquela visão de que as decisões são puramente técnicas e frias, já é mais do que provado que tendem à mediocridade. Né? Empresas de alta performance têm empreendedores, executivos, e board members, investidores apaixonados pelo tema, que vão fazer um extra, que vão colocar o coração no bico da chuteira para fazer aquele último esforço e fazer o gol na prorrogação. Vamos jogar junto, né? É isso. Incrível. E qual é a recomendação que você dá para o empreendedor que quer buscar um investidor, que quer receber um aporte, quer ter ao longo da sua jornada investidores? Qual é a sua recomendação? O que ele tem que fazer? Como é que ele tem que se preparar? Desde ali do dia 1 da empresa, ele entender que ele vai ter essa jornada, né, de captar recursos e ter sócios. Qual é a sua recomendação para os empreendedores? Acho que a primeira coisa é ele ter consciência real se é isso mesmo que ele quer, porque não é toda empresa que comporta e que vai se beneficiar de investidores. Né? Mas assumindo que seja, eu acho que tem que fazer uma lição de casa de entender de que forma a empresa gera valor para investidores também, porque não é só uma oportunidade que um investidor vai pegar carona. Tem que ter um benefício mútuo, né? Tanto do ponto de vista de consequências financeiras e econômicas para ambas as partes, mas também do ponto de vista de construção de um projeto. Entender que o investidor ele não vai ser nem não vai sentar do lado do empreendedor como se fosse um empreendedor, mas também ele não pode jogar contra. Entender que o investidor ele vai ter um tempo dentro da empresa, ou seja, nenhum investidor entra para ficar para sempre. Ele entra para ajudar a crescer, para participar de um crescimento e depois sair. Que esse crescimento, esse tempo, ele não é instantâneo, ele dura, né? Dura geralmente alguns anos. E fazer a lição de casa entendendo os perfis diferentes dos investidores, cheques diferentes, obrigações que você vai ter diferentes, isso tudo vai compor esse caminho para a captação. Né? Talvez seja importantíssimo conversar com outros empreendedores que já passaram por essa jornada. Com certeza, eu acho que hoje cada vez mais fica evidente que os empreendedores também têm que fazer uma lição de casa para conhecer especificamente quem são cada um dos investidores com quem eles vão falar, com quem eles querem captar, né? E ter um plano assim de visão de longo prazo mesmo, que comporte não só um crescimento atraente para os investidores, mas que você consiga vislumbrar o que você vai precisar de cada investidor em cada momento diferente da empresa. É um pouco parecido com o que a gente está falando dos board members. Né? Os investidores eles são diferentes. Talvez o ponto comum que eles sejam iguais é o dinheiro que eles trazem. Né? E ainda assim, cada um com cheques de tamanho diferentes e tal. Mas a governança que eles trazem, a expertise que eles trazem para agregar. Por isso que eu volto de novo, né, na questão dos investidores com teses, com experiência própria, com bagagem. A bagagem que eles trazem pode ser a diferença entre vender mais e vender menos ou evitar erros que podem levar a empresa para o buraco, para um beco sem saída. Então, cada vez mais, com o aumento da diversidade de investidores, que a gente está vendo novos fundos o tempo todo, né? Fica cada vez mais importante o empreendedor acompanhar isso e fazer a lição de casa para saber quem são esses investidores. O mais importante que o dinheiro é quem são os investidores. Com certeza. Né? Até porque não é todo mundo que é bacana, não é todo mundo que vai te ajudar. Tem caras que, não deveriam ser investidores e estão investindo. Faz parte, isso no mundo inteiro é assim, né? E você tem que se encontrar e achar aqueles que vão realmente combinar, encaixar no teu projeto de empresa. Não existe, de novo, uma fórmula universal, não tem receita de bolo. E você tem investidor que pode não ser um bom investidor para a empresa A, mas é um excelente investidor para a empresa B. Com certeza. Né? E é a obrigação da empresa A saber qual que é qual e da empresa B saber qual que é qual. Exato. Porque às vezes até fala assim, putz, mas às vezes a A e a B estão no mesmo segmento, mas por aspectos de cultura, tamanho,
Desafio de mercado. Necessidades de complementação, tanto do management como, enfim, de estratégias, etc. Agora sim, eu penso muito assim, a gente está falando de grandes investidores institucionais aqui, mas aí estamos aqui no YouTube, tem a pessoa que está passando aqui, é o cara que vai aplicar 2.000 numa rodada de equity crowdfunding, acompanhado por um investidor líder, que é um fundo mais institucional e tudo mais. Para esse cara, ele não tem ele não tem tempo, a dedicação e tudo mais que o investidor líder, que é um fundo, que é um investidor institucional, que é um investidor maior, tal, tem para poder alocar. O que ele tem que olhar assim quando ele está olhando, fala, putz, é um negócio que eu posso acompanhar ou não, assim, que você diria para esse investidor, pessoa física, que vai colocar um dinheiro pequeno junto com um dinheiro grande numa rodada, num grupo de anjo ou num equity crowdfunding, enfim. Eu acho que para quem está começando, o primeiro passo é entender se aquele dinheiro, se der algum problema com aquele dinheiro, se aquele dinheiro vai fazer falta. Então, se vai fazer falta, já pensaria 2 vezes. Mas assumindo que essa parte está superada, para quem está começando é fundamental enxergar que ao investir ele vai ter acesso a aprender. Vai aprender como funciona o investimento, vai aprender mais sobre startups, vai aprender mais sobre... para que ele possa melhorar o repertório e cada vez mais enriquecer a própria análise dele, a própria decisão dele, né? Eu tô cansado de ver gente que começa a investir e tá só distribuindo dinheiro. E não presta atenção se aqueles investimentos que ele está fazendo vão propiciar uma melhora na qualidade dele de tomada de decisão, de análise, né? E daí passa um tempo, alguns investimentos dão certo, outros dão errado, e ele continua exatamente no mesmo lugar, sem saber o que ele está fazendo, dependendo da opinião de terceiros, dependendo, né? Então isso eu acho que se eu tivesse nessa posição, eu ia ficar chateado, porque você volta àquela questão do que eu falei, né? Dependendo de como você investe, vai virar um cassino. Se você não sabe o que está fazendo, não sabe, não tem opinião sobre a empresa que você está investindo, isso é uma aposta, né? Você não entende de cripto e está comprando cripto, desculpa, você pode fingir para todo mundo que você manja de cripto. Você está apostando. Se você não entende do que você está fazendo, é uma aposta. Independente do que as pessoas acreditam, se você entende ou não entende, né? Então, qualquer tipo de investimento que alguém for fazer, seja numa startup, num crowdfunding, seja renda fixa, seja comprando ações, tem que ter oportunidade de aprender e fazer um acompanhamento. Saber trazer, além do benefício de ganhar ou perder o dinheiro, conhecimento para poder tomar uma decisão parecida de maneira mais consciente da próxima vez. Estudar bem o pitch, isso no processo antes, estudar bem o pitch, ver todas as condições e depois acompanhar os relatórios. Isso. E leu, não entendeu? Correr atrás de quem pode explicar, fazer uma reflexão daquilo. Se você tiver num modo passivo, o que vem eu guardo e na próxima vez aposto, você vai continuar. Que o processo dele, assim, a pessoa no final, né? Se o investimento deu certo, ele tem que saber por que deu certo. E se o investimento deu errado, ele tem que saber por que deu errado, né? Exato. Ele tem que, ao longo do processo, ir ganhando esse conhecimento, né? Por que essa empresa está crescendo, por que essa empresa está crescendo valor, ou por que ela não está crescendo, ou por que ela não está gerando valor, né? Pode acontecer igual acontece às vezes com dieta, né? Assim, o cara começa a dieta e no começo da dieta ele perde muito peso. E aí ele começa a dar dica para todo mundo. Não, porque essa dieta é boa, porque não sei o quê. Só que no momento difícil, que é aquele momento que você para de perder peso rapidamente, aí aquelas dicas dele não servem pra nada, porque na verdade ele só teve aquele ganho de começo de dieta, que acontece com todo mundo. Com o investidor, às vezes acontece a mesma coisa. O cara tem algumas sortes e ele se acha um gênio, né? Mas ele só teve sorte. Pois é, eu costumo dizer assim, nessa hora, assim, para você fazer um investimento, por mais que você tenha domínio de todas as ferramentas, e são muitas as ferramentas de análise, ainda assim você não tem bola de cristal. Então, mesmo que você saiba tudo que você precisa saber para investir bem, não garante que vai dar certo tudo que você investir, né? Só que também saber todas as ferramentas, cara, você não vai aprender isso em 1 ano, 2 anos. Isso demora. É difícil, né? É mais difícil que tocar guitarra. Então, você precisa ter um processo e uma disciplina de devagarzinho adquirindo mais ferramentas. Só que se você começar no D0 esperando todas as ferramentas, você não faz nada. Ou, se você tentar de cara usar ferramentas que você não conhece, você vai se machucar, você vai usar errado a ferramenta. Então, começa devagar, começa aprendendo
as ferramentas básicas, testa, aprende. Por isso que o dinheiro não pode ser um dinheiro grande. Você vai, deu errado, aí você estuda, entende por que deu errado. Deu errado porque você fez cagada ou deu errado porque não tinha como saber? Né? É diferente. Se você começa a perceber isso, começa a deixar de ser aposta e começa a virar investimento. E aí você vai construindo repertório. E aí, investindo com quem conhece, você pode perguntar, pode tirar dúvida. Investindo sozinho, você vai ter que descobrir sozinho, né? Então, buscar parceiros co-investidores que possam te ajudar a aprender a investir melhor, sem dúvida, seria um atalho importante para quem quer ganhar dinheiro investindo. Falando sobre aprendizado e nesse mundo que toda hora tem um assunto novo, né, um tema novo, o que você tem lido, o que você tem escutado? Tendências. Livro, newsletter, podcast. O que o Matsuda tem? Cara, Quais são as suas principais fontes de atualização e conhecimento? E se você tem. A gente gosta muito de livro aqui, né, Paulo? Assim, se tem algum livro que você leu recentemente ou que está lendo para indicar? Atualmente, eu estou lendo tudo que eu posso pôr à mão sobre neurotransmissores. Tá? Eu recentemente li alguns livros sobre dopamina, sobre adrenalina, porque eu estou fascinado com a abertura que vai acontecer agora. Minha aposta é que depois dos canabinoides, depois de toda a revolução do CBD e do THC, a revolução seguinte vai ser dos psicodélicos. E voltando até naquela questão do peak performance, eu tenho acompanhado uma série de startups, estudos, iniciativas de aplicação de substâncias psicodélicas, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, para tratamento de uma série de coisas que vão desde depressão a síndrome de pânico, e até empresas que estão trabalhando com microdoses para ajudar pessoas a terem uma resiliência mental maior, afastar a depressão, etc. Em alguns casos, eu tenho visto até os cases de gente que está curando, conseguindo finalmente se livrar de algum vício pesado, de drogas pesadas, através dessas substâncias. Né? Então, todos os livros que eu tenho lido ou estudos que eu tenho buscado são de ensaios clínicos desses cases, né? Principalmente dentro de ambientes controlados, dentro de universidades, porque existe já uma série de iniciativas de clínicas de tratamento disso em outros países, onde substâncias que são de fácil acesso ou de fácil produção têm tratado doenças ou problemas que são considerados hoje de difícil cura ou de difícil tratamento, né? E como eu estava dando de exemplo da pandemia, ao longo desses últimos anos ficou evidente o fardo, né, da questão emocional e psicológica das pessoas, não só empreendedores, mas pessoas em geral. Não sei como vocês estão vendo isso, mas eu fico abismado assim, com a quantidade de divórcios que tem acontecido, de pessoas tomando remédios para ansiedade, para depressão. A busca por terapia aumentou de maneira assim, exponencial. As startups que, né, fazem essa intermediação entre terapeutas e pacientes cresceram muito durante a pandemia. E os remédios tradicionais, não sei se algum de vocês já chegou a ver, tem contato, muitas vezes demoram para você identificar um remédio que realmente ajuda uma pessoa, e a maioria tem efeitos colaterais importantes na vida dessas pessoas que precisam desses remédios. E, por outro lado, com essa revolução que está acontecendo aí desses psicodélicos, muita gente está buscando essas terapias, estão conseguindo os benefícios sem problema de viciar no remédio, de efeitos colaterais. Então, esse universo tem me interessado muito, né? Aqui no Brasil mesmo já existem algumas startups trabalhando no tema. Algumas dessas startups estão associadas a universidades, fazendo pesquisas. Ainda acho que não tem, obviamente, nenhuma em estágio comercial por conta de legalização dessas substâncias aqui. Mas, com certeza, existe uma tendência muito forte no mundo inteiro desse universo seguir o mesmo caminho que o CBD e o THC seguiram da maconha. Ou seja, você está lendo aquilo da sua tese, né? Você está focado em estudar e entender aquilo. Como impedir ou prevenir que um empreendedor tenha um burnout sem motivo.
como impedir que um empreendedor entre em depressão por síndrome do pânico ou por síndrome de, como fala, de impostor, né? É muito comum, muito comum, empreendedores de alta performance se sentirem os maiores impostores e terem uma série de dificuldades de relacionamento no dia a dia por conta dessa pressão. E se existirem formas da gente contornar isso, ou impedir que essas pessoas... Putz, ia ser uma ferramenta fantástica para melhorar o retorno de investimento, com certeza. Incrível. Maravilha. A gente está acabando o nosso tempo aqui, inclusive, mas eu queria fazer a última pergunta aqui, foi até uma ideia que o Donato trouxe para as conversas que a gente traz aqui, é perguntar quais são as pessoas de quem você é grato, assim, quais são suas grandes gratidões na sua trajetória, assim, pode citar o nome delas aqui à vontade. Ah, lógico. Falar bem a gente pode sempre falar. Quem são essas pessoas e o que elas contribuíram na tua jornada? Com certeza a minha família, a minha esposa que me apoiou todos esses anos, a Lígia, sempre me ajudou a me organizar e enfrentar os desafios de longo prazo, né? Meus pais também, que sempre me apoiaram nas minhas decisões, que me propiciaram a educação que eu precisava para poder fazer o que eu faço hoje, ou fazer o que eu venho fazendo já há vários anos. No mercado também, assim, vários parceiros. Eu não vou nem me arriscar a nominar todos, porque são muitos. Eu tenho uma consciência muito grande que se hoje eu conseguir construir alguma coisa bacana, foi com certeza por ajuda e apoio de muitas pessoas, tanto parceiros de negócio como investidores que apoiaram não só os meus fundos, mas também que hoje me ajudam a alocar e tomar decisões de investimento. Muita gente também que me ajudou no início a construir o conhecimento básico que eu precisava, ou seja, um monte de empreendedores que me deram abertura para conhecer a empresa deles, investir, participar do negócio que me fez conhecer de perto o que é realmente fazer as coisas darem certo, resolver problemas, né? E acho que também, de uma certa forma, eu tenho uma compreensão muito grande assim da sorte que eu tive de estar muitas vezes no lugar certo na hora certa. Então, um sentimento que eu tento nutrir também, de parecido ou que vem em paralelo com essa gratidão, é não me deslumbrar que não só eu dependi e consegui fazer isso graças a muitas pessoas, mas também eu tive minha sorte. Então, eu tento controlar o meu ego, me manter humilde o tempo todo, porque eu acho que se eu perco isso, eu perco a capacidade de prestar atenção, de fazer leituras, de entender, de escutar. E aí, para quem está num mercado que tem altos e baixos e muitas tendências o tempo todo, isso é a morte. Com certeza. E você que está acompanhando a nossa conversa até aqui, muito obrigado. Deixe o seu comentário, você ouviu várias coisas aqui, o Humberto trouxe muita coisa interessante aqui. Incrível, incrível. E deixar os dois conversando aqui, a gente fica aqui horas e horas, né? Porque são duas pessoas com muita experiência aqui, a gente aproveita. Então deixa o seu comentário aí e fala aí quem você gostaria que a gente trouxesse, o que você achou dessa conversa. E principalmente, acho que aqui tem muita coisa rica para quem está querendo empreender, para quem está querendo investir. Tem muito conhecimento aqui. Então pega esse vídeo e manda para aquele teu amigo que... eu queria investir em startup, não sei por onde começar. Putz, se ele ouvir aqui essa conversa com o Humberto, ele já vai sair já melhor preparado para não cair em conversa doida no mercado, que a gente sabe que tem várias. Se você tem aquilo também, eu queria começar um negócio, o meu negócio está precisando crescer, então, aqui também tem várias coisas interessantes aqui que renderam para quem quer empreender também, ou para quem já está empreendendo e está no momento crítico do negócio. Então, pode pegar esse conteúdo e compartilhar com o seu amigo, porque vai ser muito útil para ele. Okay? Ou para sua amiga também, né? Enfim. E muito obrigado. Se inscreve aí no nosso podcast. Ativa o sininho se você estiver no YouTube para você não perder os próximos. Tem muita coisa boa vindo. E até a próxima.